E daí haver sempre, por um lado, o gosto, obviamente o gosto da literatura. Sou um leitor compulsivo, ainda hoje me admiro como é que tive tempo, no meio de tanto, trabalhei sempre, pá, comecei a trabalhar, fui expulso do liceu e comecei a trabalhar, tinha os meus 12, 13 anos, não é? As coisas mais variadas que imaginar se pode. Dei eletrochoques nos hospitais, eu sei lá. Como é que tive tempo? Fui arranjando tempo, roubado às profissões, nunca fui um profissional, para ler tanta tralha. Eu até a necrologia dos jornais leio, publicidade, pronto, há ali uma coisa com letras, pronto, é um vício, se quisermos, pronto. Como é que arranjei tempo e circunstâncias para uma acumulação tão grande de, aspas, cultura literária? Pronto. O resto foram circunstâncias engraçadas, porque a tal minha primeira namorada depois arranjou um emprego na Barateira, livraria Barateira. Aquilo nunca mais acabava de livros, prateleiras. Bom, eu costumo dizer, metaforicamente, que eu li a Barateira toda. Tinha ali, os livros eram à borla, não é? E indistintamente, lindo, selvaticamente. Talvez eu tivesse começado a ser influenciado por alguns livros que o meu pai deixava lá em casa. O meu pai era marítimo e portanto, aquelas viagens, algumas começou nos lugres bacalhoeiros, 6 meses, e depois vai para carregadores açorianos, 2, 3 meses, durante a guerra e tal. Portanto, comprava livritos para ele ler. Só agora que ele já morreu há uns anitos é que eu vou pensando o tipo de livros que o tipo lá tinha em casa e que eu li tudo. Os Aquilinos Ribeiros, os Ferreiras de Castro, depois com o Ferreira de Castro, tipos como Aleixo Ribeiro, Virgílio Godinho, ou seja, aquela literatura social que antecede os marxistas do neorrealismo, portanto ainda escritores anarquistas, hoje completamente no ouvido, Leão Penedo, que já está na transição dos anarquistas com os neorrealistas, Dostoiévski, muito Maxim Gorky, pronto, mas também Stefan Zweig, biografias, Helene Sanson, o nosso Mário Domingos, biógrafo de figuras históricas e tal. Isso fui devorando aquilo tudo e certas noções de justiça, de injustiça, vontade de pôr bombas, ou à falta de melhor, não esquecer, não sei se já veem qualquer coisa, que o meu tio-avô era da Carbonária, era um carbonário, portanto, com pistola e boxe. Pronto. Tudo isso foi-me compensando ao nível da imaginação, do idealismo, foi-me compensando de um cotidiano muito estreito, agreste e revoltado. Pronto, a minha compensação era, sem dúvida, a literatura. Pronto. Esta posição gradualmente afastada daquilo que se foi produzindo literariamente, é uma posição que advém, a certa altura, de um certo cansaço, não daquilo que eu já tinha lido. Não, isso mantém ainda ligação afetiva, não pode deixar de não ser afetiva, a esses livros que moldaram também a minha maneira de ser. Eu tenho respeito e afeto pelo Ferreira de Castro, por exemplo, e não vou agora, nem quero, ir discutir se ele escrevia bem ou se escrevia mal, se era um bom, se o estilo era trabalhado ou deixava de ser. A mesma coisa com o Alves Redol. Tudo quanto é fenómeno nesta terra, diz, ele escreve com os pés e não sei o quê. Não, eu tenho respeito pelo Alves Redol, evidente que tenho. Logo no primeiro livrinho ele disse que não estava lá, não estava a entrar por ali por europeus literários. Não, queria fazer uma crónica do cotidiano, da realidade e tal e tal. Pronto, seria limitado, não completamente dizer se era limitado ou ilimitado.
Pronto, aí eu tenho, portanto, devoção, continuo a ter devoção a todos esses escritores e poetas e tudo mais. Poetas, também é uma panóplia que nunca mais acaba. Paixão atrás de paixão. Não esquecer que na Barateira, eu até li o Augusto Gil, tudo. Augusto Gil. Afonso Lopes Vieira, tudo. António Correia de Oliveira, tudo. E depois Bocage. Pronto. A revelação, que começa então, sim senhor, a dar algum sentido às minhas leituras caóticas, não é? Anarcas, lendo tudo. Mestre Serleone. O Mestre Serleone era um nazi. Que andava, segundo o Pacheco, até andava com o emblema da cruz suástica durante a guerra no casaco, passeando-se aí no Chiado. Bom, também li. Começa a ficar algum sentido quando já vem da África e cai no Parque Mayer e na barraca dos livros do Parque Mayer. A barraca dos livros do Parque Mayer é onde eram vendidos e distribuídos os folhetos de Luís Pacheco e as primeiras obrinhas publicadas pela Contraponto de Luís Pacheco, a saber, Hilberto Helder, Mário Cesarino de Vasconcelos, António Maria Lisboa, tudo ali a 25 tostões, a troco de um caldo e de um pratinho de batatas fritas para o editor. Passava por lá, estão hoje, vendas, um livro ou dois, dá para ir à Mimi, consoante o resultado das vendas, não é? Para caldinho, uma sopinha, pratinho de batata frita, ou se a venda era uma bifana, ou coisa assim, grande festa. Ora bem, essa livraria, que era um barraco, logo à entrada do lado direito do coisa. E é aí que eu apanho o Mário Cesarino. Pronto. É aí que eu apanho o Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos. É aí que apanho aquela transição, quanto a mim, por ele processada, vai de uma literatura muito ligada ao real, à intervenção ideológica, essa coisa, ao neorrealismo, por ele onde ele tinha passado, ele colaborou, não, a palavra não é colaborar, ele fez parte do MUD Juvenil, Movimento de Unidade Democrática, pronto. Logo havia também uma pulsão política na intervenção poética do Mário Cesarino. E aí ele, ao fim e ao cabo, vai fazer a transição, ele e o Pedro I, do neorrealismo, pronto, e no caso do Pedro, do neorrealismo mais marcante, o gajo deixou para publicação, e nunca foi publicado, um original chamado Escadaria do Negrume. Escadaria do Negrume. A gente está a ver uns putos, cheios da fome, na escadaria do beco, caraças. Bom, vão fazer, portanto, a transição dessa literatura militante para o surrealismo. Pronto. Tudo aquilo vai ganhar asas para ir voar para outra concepção do homem e da vida. Dentro de que parâmetros? Pronto. Quer a convivência que passei a ter com o Mário, com o Virgílio Martinho, com o Ernesto Sampaio, com o António José Forte, com aquela gente toda, dentro da tal fusão Marx-Rambaud, mudar a vida, transformar o homem. Pronto. A partir daí, a partir dessa descoberta, revelação, que é mais ou menos paralela no meu percurso biográfico ao conhecimento do Fernando Pessoa e dos modernistas, que me veio por outra via, mas acaba por encaixar, é a partir daí que nasce em mim um novo interesse pelo literário, pela literatura, por isto, aquilo e por outro, e concomitantemente reservas cada vez maiores e um afastamento cada vez maior, não é? De outros literatos que cultivavam a literatura pela literatura, as artes e as letras pelas artes e as letras, não é? Quando a gente já andava noutra. O surrealismo não é um ismo estético.
Não é. Claro que não é. É uma outra maneira de se estar na vida, né? Caracterizada por uma ética própria, um comportamento sui generis, etc, etc. E que depois aí, nessa forma de estar na vida, entra, ou pode entrar, a literatura e as artes, ou não. Ou não, ou não. A minha primeira fisgada com o Mário foi a seguinte: tendo eu descoberto o surrealismo português no Parque Mayer, na Barraca dos Livros, a 50 metros da Mimi, depois por extensão, quando finalmente já pude sair do país e tal, aí apanhei algum surrealismo francês por via do Eric Lochfeld, a livraria Terran Vague, coisas assim. Qual era a minha fisgada? Fazer publicar em Portugal a história do surrealismo do Maurice Nadeau, que tinha sido publicado pela Gallimard e não sei o quê, com aquela de divulgar, para a plebe, divulgar uma coisa que cá, só meia dúzia de amigos e tal é que sabiam, aquilo era uma coisa que estava lateral ao que era na altura a República das Artes e das Letras, que era dominada, já se sabe, por os neorrealistas, assim ou sabe. Pronto. Mal eu digo isto ao Mário Cesarino, gajo, torce-me logo o nariz. Pronto. Começa-me com uma história do anti-historicismo, do surrealismo e tal, as conversinhas. Pronto. Eu aí, recuei. Ainda bem, porque eu recuei com o Maurice Nadeau e venho a publicar com ele a intervenção surrealista. Pronto. O que permitiu mais encontros enquanto ele estava cá e tal. A história é esta. Eu nunca tive escritórios, isto também estou agora aqui, mas tu sabes que quase sempre não estou, porque posso estar no café assim, no bar assado e tal. Nessa altura, o meu escritório da Liceu era o bar Estádio, que ficava um pouco mais acima, a 50 metros, com aquelas putas velhas de 80 anos, coitadinhas e tal, aquela coisa toda. Bom, lá me encontro com o Mar e numa conversa da parte dele, uma vozinha de veludo e como quem está e estava conspirando, numa de conspiração, me tateia no sentido de me vir a perguntar o que é que eu achava, enfim, de vir a pertencer ao grupo surrealista. Fiquei muito tocado e perguntei ao Cesarino, sim senhor, só quer saber uma coisa, quanto é que se paga de cota? Bom, quanto é que se paga de cota? Só tinha duas saídas. Ou o gajo mandava imediatamente à merda, ou riso. Não, riso. Pronto. Portanto, não foi preciso responder e é escusado dizer que não paguei cota nenhuma. Pronto. Nem respondi, nem paguei cota. Pronto. Mas ao mesmo tempo, por um lado, já foi uma honra, o gajo me está a dar. Mas é tal coisa, eu aí já estava numa do Groucho Marx, não posso pertencer a um clube, ser sócio de um clube que me aceita como sócio, porque vou-me portar mal com certeza quando dentro do clube. Sou um indisciplinador de nato. Primeiro, portanto, desde que eu entro para o Liceu, aí tive sempre o cuidado de não me servir daquela estrutura para me lançar a mim mesmo como escritor e tal e tal. Não, senhor. Não, senhor. Quer no Liceu, quer depois. Não, a não ser uma outra tradução ou outro prefácio que eu faço aqui para o etc., nunca me servi do etc. para eu me salientar enquanto autor, enquanto escriba. Pronto. Isto por um lado. Isso é uma constante. Por outro lado, nunca enfatizei, eu pessoalmente, a minha situação enquanto escriba, enquanto escritor. Dando-se até um paradoxo. Pode-se dizer, em boa medida, que eu não gosto assim tanto da literatura como isso. Melhor dizendo, até nem gosto. Agora, depende.
A literatura dos literatos, mesmo dos bons, abomino. Não frequento. É merecedor de 54 prémios Nobel. Fico na mesma. Não enfatizo, não dou particular relevo, não senhor, à aplicação profissional dos romancistas, dos escritores. Pronto. Até fico com pele de galinha. Não entro, não como daquele pão, não faço parte daquela corporação, não quero fazer, não gosto, não frequento. Pronto, está dito. Logo, não me via a mim mesmo, incluído na corporação, que eu estou quando estou fora dela. Estou fora dela. Logo, e concomitantemente, se escrevo alguma coisa, ainda hoje, falo porque sou então, olha, um diletante, um amador. Sim, senhor, sou amador, sou sim, senhor. Há uma vez para a pessoa, para a cabeça, eu sou escritor profissional. Não, francamente, nunca. Não, era completamente incapaz para estar a perder vida, tempo, vida, com os cornos sobre o papel, para pôr o meu umbiguinho todo ali em cima do papel e mostrar a minha habilidade, ou falta dela, enquanto cultor das letras. Pronto. Quando eu saio da Odisseia, que já tinha gravata e tudo, quando eu saio da Odisseia, de modo próprio, e foi uma noite até às tantas, onde o Manuel Correia me adotou como se eu fosse um neto, teve um desgosto doido de me ir embora. Eu saio da Odisseia, se não me engano, na altura, ganhava 8 contos, era muita massa, que dava para mim, para os pachecos e para os bares e para essa gente toda, e vou fazer o etc. do Fundão. Qual pardal e com uma satisfação enorme, por 300 escudos, pagando eu o bilhete da automotora, porque ia lá para a Covilhã fazer o jornal. E com uma alegria, com uma leveza, o tal suplemento. Pronto. Eu bem sei que isto não é exemplar, isto não deve ser repetido. Só certas pessoas é que meteram na cabeça que podem, efetivamente, viver de outra maneira e pagar o que for necessário para isso. Acho que já está numa das entrevistas, muitas que eu dei, quando vim da África, acho que numa delas eu digo o seguinte: quando eu chego das Áfricas, já muito, e não estive na guerra, atenção, mas era jornalista, via, mas nunca fui militar, venho com uma convicção inabalável, daquelas para a vida. Nunca mais eu vou fazer aquilo que não quero, que não gosto. Nunca mais. E estou disposto, sim senhor, preparado, sim senhor, para pagar isso. Mas é que nunca mais. Para pagar. Bom, morte, não morte, cheguei a um ponto, lá nas Áfricas, a um ponto a que eu chamei uma dor branca. Ou seja, não é uma dor sentimental, não fico com medo, com pena de mim, coitadinho, sou tão bom e aconteceu-me tantas coisas más, não, nada. Branco, ou seja, não emotivo, não sentimental, branca. É a pior de todas as dores, onde a pessoa nem sequer se pode condoer dela mesma. Pronto. Logo eu estava, digamos, biologicamente preparado, no ADN está preparado para poder, sim senhor, a seguir aquilo que poderia ser até uma carreira de tipo suicida. Quando eu era miúdo, tenho sempre esta coisa. A minha mãe dizia, maus pronto e tal, não se pode, insuportável e tal. Ainda hás de ir para a mitra. Isto num tempo em que eu nem sabia o que era a mitra. Só depois é que queria saber que é o albergue dos pobres, os cadáveres ainda sobrevivos, sem nenhum, vão para a mitra, que era uma instituição de assistência tenebrosa, e daí, nos bairros populares, a mitra aparecia como uma espécie de sucursal do inferno, metido na cidade. Eu ainda havia de ir para a mitra. Tenho isso muito presente no meu espírito. De lá para onde der, pode sempre haver uma mitra desconhecida que espera por mim. Na certa certeza que estou preparado para ela. Bom, a este radicalismo, chamemos-lhe assim, existencial, devemos perguntar que tipo de razões podem estar no subjetivo destas coisas. E quando transformados em ação,
defendeu, assim como assim, um editor, um escriba, ou o que quer que seja, no campo das artes e das letras. A verdade é que, no real concreto, isto tem sido aplicado. Tem sido aplicado. Pronto. Quando eu digo aqui no etc, pá, é um milagre. Como é que, ao cabo de 42 anos, com tantas centenas de colaboradores, pintores, tradutores, poetas, já sei lá, nunca ninguém daqui retirou um tostão e isto existe. É um milagre. E existe a revelia de toda uma engrenagem que conduz todas as coisas noutro sentido. Que é o que é. Digo, o que é que há a saber? Desta porta cá para dentro sempre houve uma atitude de liberdade e libertária. O próprio etc. Primeiro no Fundão. Magazine do Fundão. Já desde logo e desde o primeiro número, apesar da censura, dava já uma piscadela de olho sobre uma outra concepção de cultura. Assim é que, primeiro chamámos já aquilo magazine, para recuperar o termo magazine que vinha do século XIX, bem como almanaque, magazine, não se chamava suplemento de artes e letras, estava muito batido. Bom. E depois, logo no primeiro número, incluir uma local, um textozinho, a saudar o aparecimento em Lisboa de um bar, o Bar Snob da Rua do Século. De um bar. Então, um magazine das artes, das letras, do espetáculo. A minha primeira intervenção nesse primeiro número, Escriba, foi uma crítica de cinema ao Pierre Rolfou do Jean-Luc Godard, que eu já tinha visto nos Paríses e tal e tal. Um bar. Porquê um bar? Num suplemento dito de cultura. Muito bem, vamos ver agora as circunstâncias. Os bancos e as companhias de seguros foram comprando tudo quanto era cafés da Baixa. Foi o Portugal, foi o Chave de Ouro, foi o Restauração, por aí fora. E aqui no Chiado a mesma coisa, onde está a Companhia de Seguros de Império, era o Café Chiado, que eram locais de encontro. Olha, a gente sabia onde é que iam-se encontrar os neorrealistas. Ao fim da tarde, onde é que um tipo podia encontrar o Carlos de Oliveira, ou o José Gomes Ferreira, ou o Redol, coisas assim. Ou os surreais, já se sabe, gostavam sempre de lugares mais escuros, com moscas, de preferência e tudo mais. Pronto, mas também sabíamos onde é que os surreais gastavam fundilhos das calças. Locais, portanto, de reunião. Consoante esses locais foram fechados, a banca e as seguradoras foram tomando conta de tudo, e tinha aparecido a televisão, órgão por excelência da ideologia do Estado. Ora, a televisão era obrigar as pessoas a ficarem em casa, com as ventas a olhar para o ecrã. A intervenção no campo, no interior das esquerdas, tinha que se pautar por também ter com ela uma moral, uma ética, que era incompatível com essas formas ainda muito subtis de corrupção. Se eu vos disser que no Diário de Lisboa, um dia, até recebo um envelope de um romancista que trazia a crítica altamente favorável ao romance dele, escrita por ele, e um retrato dele, com uma boa pose, e até a legenda que se havia de pôr na fotografia. Portanto, aquilo era só pegar naquele material, mandar para lá para baixo para a tipografia e dizer página 2 ou página 1 e tal. Estava tudo feito para não me dar trabalho. Estava tudo feito, estava a crítica, o retrato, a tromba do gajo, o retrato, tudo. Bom, havia coisas assim. Havia um crítico de artes plásticas que não escrevia 2 linhas a dizer muito bem do pintor A ou do pintor B, que, independentemente daquilo que o jornal lhe pagava, não sacasse um quadro ou uma escultura ou coisa assim ao artista. Bom, tudo isto estava camuflado. O jornal, ainda para mais, era um jornal de esquerda, não é verdade? O jornal de referência era o Diário de Lisboa. Tudo bem. Tudo bem é como quem diz. A certa altura aparece o barbudo, eu.
que é que diz o Pires? Bom, vai lá dizer para a administração, eu tenho um gajo novo, não sei o quê, que é completamente, tem mau feitio e tal, é incorruptível. Bom, e não está cá por dinheiro, porque ele é de uma família, tudo mentira. Bom, qual família? Não tenho família nenhuma. Bom, mas isso caiu muito bem. Resultado, o meu primeiro trabalho lá dentro do Diário de Lisboa foi, na verdade, limpar. Pronto. Não era compatível com a ideia que eu fazia do Diário de Lisboa ter um crítico de cinema, Lauro António, que era ao mesmo tempo crítico de cinema do Lauro António e um avançado de filmes de luz ao mundo, que era o maior importador de blockbusters das majors americanas. Metro-Goldwyn, United Artists, por aí fora. Incompatível. Não se pode, no meu espírito, não se pode ser crítico de cinema e estar ao mesmo tempo avançado pela maior importadora de filmes americanos, que inundavam, como inundam, completamente as salas de cinema, etc, etc. Estas coisas comigo não podiam sobreviver. Ali no Diário de Lisboa, o papel foi este e tem a ver depois, também tem a ver, entre o Magazine do Fundão e esta coisa. O Diário de Lisboa. Porquê? Ali eu tive com certeza de apanhar, por um lado, aqueles intelectuais marxistas, se não mesmo alguns do PC na clandestinidade. Sei lá, o Mário de Sacramento perorava em Coimbra, o Maître à Pensée, e era evidente do Partido Comunista. O Oscar Lopes estava lá no Porto, obviamente era do Partido Comunista. Tínhamos, portanto, uma série de intelectuais que ou eram comunistas ou filocomunistas, que podiam não estar como militantes lá do partido, mas faziam parte do partido. Pronto. José Gomes de Ferreira. Suponho que José Gomes de Ferreira nunca foi do partido no sentido de ter cartão. Não sei se tinha cartão, se não. Também é-me diferente que até o César Monteiro chegou a ter cartão, o que dá para rir. Exato, chegou a ter cartão. Com cartão ou sem cartão, tínhamos, portanto, intelectuais de esquerda, comunistas ou filocomunistas, enfeudados, claro, em editoras conhecidas, na altura, na Seara Nova, no Diário de Lisboa, claro, pronto, que era o feudo dessa gente. A cultura era de esquerda e era dominada por essa gente. Fazia uma espécie de cortina, direto ou indiretamente, a quem viesse e tal. Por exemplo, o Herberto era um tabu. Porquê? O Herberto era colaborador da emissora nacional do Serviço de Estrangeiros. Eu suponho que o Herberto nunca escreveu uma linha sequer enquanto esteve na emissora nacional. Mas lá que esteve na emissora nacional, esteve. Bom, isto era o suficiente para o próprio Herberto passar como um gajo suspeito. Coisas assim. Quanto aos primeiros modernistas, estamos falados. Tudo fascistas. Desde o Fernando Pessoa ao Almada Negreiros. Ora eu, também é sabido, faz parte da minha formação, não é? O contacto, o convívio e o trabalho feito em conjunto com o Almada Negreiros. Pronto. É público. Pronto. E eu estava no Diário de Lisboa. Pois é, o jornal do Almada Negreiros. Onde o Almada Negreiros foi colaborador permanente, desenhos, artigos, isto, aquilo e o outro. Está bem, mas entretanto as coisas tinham mudado e tal e tal. Rebelbel, pardais ao ninho. Bom, segue-se, portanto, a minha entrada e trabalho no interior do suplemento literário do Diário de Lisboa consistiu, grosso modo, em fundir essa outra rapaziada, que já lá estava, pronto, mas abrindo logo a outras gentes, pronto, que, como não podia deixar de ser, causou algumas fricções.